Novo Campo está de volta e hoje você confere o último episódio da série Vida no Campo. Hoje você conhece uma família que largou a cidade de São Paulo para vir morar num sítio em Campos do Jordão. E isso você acompanha a partir de agora. Estou chegando aqui no sítio já do seu Edmir e da dona Noemi. Sítio bonito aqui em Campos. Vamos lá. Hello. Chamar. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Espero que vocês tenham vindo. Chegamos aqui. Lindo, hein? Muito prazer, Ney. Tudo bom? Prazer. Noemi. Tudo bom com o senhor? Tudo bom? Prazer. A gente veio invadir aqui a casa de vocês um pouquinho. A gente pode conversar então? Vamos lá? Sem dúvida, é um prazer. Vamos lá. Da onde surgiu essa ideia de sair da cidade e vir pra cá, pra Campos do Jordão? Vocês moravam onde antes de vir pra cá? Olha, nós moramos sempre em São Paulo, Capital. por bastante tempo. Mas um período nós moramos no Paraná. Era já uma fazenda, mas muito fechada pela cidade. Então a nossa experiência no Paraná foi 100% bem no meio do Bem rural. campo mesmo, bem rural. Vocês já tinham tido alguma experiência antes disso ou não? Foi Não. coisa de primeira Foi viagem. a primeira vez. Então nós aprendemos muita coisa e vimos algumas vantagens de morar. Não é? Embora a vida lá era muito primitiva, no começo, muito primitiva. Depois então nós voltamos para São Paulo, aí foi a vida de obreiro, né? São Paulo, depois eu deixei a organização, trabalhando em São Paulo. Mas nos últimos anos nós estávamos pensando, em São Paulo, nós estávamos pensando em sair da cidade. Isso há quanto tempo atrás? Isso por volta de uns 15 anos atrás. 15 anos atrás. Vocês começaram a cansar da vida da cidade grande, começaram a pensar e vir para uma fazenda, para um sítio. E procuraram, então, começamos a procurar áreas que pudessem nos interessar, não é? Quando nós planejamos tudo, nós construímos uma casa em São Paulo com bastante esforço, com o objetivo de vender essa casa e mudar. Com esse capital a gente teria um começo na vida no campo. Mas nós, ao vendermos a casa, uma porção de problemas aconteceram e o principal foi isso, nós não achávamos nada. Procuramos muito, mas sempre com o objetivo. Nós fomos morar em São Sebastião. Antes de vir para Campos? Antes de vir para Campos. E eu não gostava, porque a casa em São Sebastião é uma casa de praia, ela tem muito conforto, muita coisa interessante, mas eu não podia plantar nada, eu não podia cultivar nada, eu não podia ter nenhum animalzinho que produzisse alguma coisa. Então, eu estava sempre com vontade de ter alguma coisa, mas não tinha mais plano nenhum, nem tinha nada em mente. Mas a gente não queria dentro de um condomínio, nós queríamos uma propriedade com características rurais, não dentro de um condomínio. E aí nós vimos vindo e nos disseram, olha, lá à frente tem uma propriedade à venda. E Deus foi tão bom que nós não tínhamos dinheiro e era uma família que tinha recebido isso de uma demanda judicial. Então cada um tinha um pedacinho. E estava assim, uma desordem total, uma sujeira, um matagal, tinha os casebres aqui e crianças muito sujinhas correndo, aquela coisa bem típica. E eu olhei, assim, meu filho parou lá na frente, eu olhei e falei assim, isso de jeito nenhum, esse lugar é horrível. Ele falou, não, e ele entrou. Quando ele entrou, ele falou, mamãe, vem ver isso. Aí quando eu subi um pouco, que eu olhei e vi a mata do outro lado, eu fiquei encantada, falei, acho que é isso que Deus quer para mim. Aí como nós estávamos aposentados, nós vimos a possibilidade, mas mesmo assim eu tinha bastante preocupação e um pouco de cuidado, porque eu vi várias pessoas lerem Irmão White assim rapidamente e saírem para o campo, e lá não deu certo, e deu problema, e eles acabam voltando para a cidade muito desanimados até com essa vida no campo. Então nós falamos, vamos fazer uma experiência com bastante segurança. Cautela. Isso, principalmente cautela, né? Buscando um lugar onde nós pudéssemos morar. E nós, como disse, Deus nos ajudou, nos orientou e encontramos isso aqui por um acaso. Nunca Um pensamos em acaso Campos do não, Jordão. eu acho que é Sim. uma bênção. Na verdade foi Uma dádiva de Deus. Vocês já eram aposentados quando vocês Já. vieram pra cá? Já. Há quanto tempo vocês estão aqui em Campos?
De 7 para 8 anos que nós estamos. Agora, nunca tínhamos pensado em Campos do Jordão. Nós tínhamos estado aqui uma outra vez. Uma vez anteriormente eu falei, eu gostaria de morar em Campos do Jordão. Eu falei, não, Campos do Jordão não. Então aquilo ficou... Frio, mas ela foi criada em região fria. Eu tinha um apelo para Campos do Jordão, porque meu pai foi pastor no Alto da Serra, em Santa Catarina, e era muito parecido com isso daqui. E quando eu vi isso aqui, aquilo me lembrava a minha infância. Desde a vegetação, tudo me lembrava a minha infância. Mas eu me pergunto, não, você queria vir para cá? Não, eu não queria, mas eu tenho que acompanhar minha mulher, claro, né? Onde ela vai, tem que ele sempre diz assim, onde ela estiver, eu vou estar feliz. Onde ela estiver feliz, eu vou estar também. Então, é o que ele sempre diz. Então, nós fomos acomodando a casa ao terreno. E depois também fomos dividindo, porque era a distribuição não havia divisão de áreas, não havia onde um lugar é pomar, outro lugar é isso, era tudo misturado, era uma desordem total. E aí devagarinho nós fomos arrumando e hoje nós estamos quase 7 anos trabalhando aqui e estamos muito felizes. E o que vocês têm plantado hoje aqui? Que nós temos pêssego, ameixa, figo, nessa parte maior do pomar e alguns cítricos. Nós temos uns bons pés de limão, limão siciliano, limão Tahiti, nessa parte do pomar. Depois nós temos o limão cravo, nós temos que a maior quantidade, que nós melhoramos a qualidade deles, que eles estavam mais abandonados. Já havia alguma coisa de caqui também, nós aumentamos os caquis. Mas nós plantamos, o que nos deu mais retorno financeiro até o momento foi framboesa. Nós temos framboesa e amora negra, né, que a gente colhe, congela e vende em pacotinhos. Depois nós plantamos uma plantação de maçã. Nós fomos plantando várias coisas para ver o que dava, porque a gente saiu, foi olhar da vizinhança, não tinha muito o que aprender, porque ninguém desenvolvia muita coisa aqui em volta. Não havia assim um cultivo, um comércio de frutíferas aqui em volta que a gente pudesse sugar alguma experiência. Nós tivemos que fazer a nossa própria. Então, com isso, nós fomos diversificando bastante para ver o que dava mais certo. Em questão de saúde, vocês sentiram muita diferença ao sair da cidade e virem para cá? O que vocês sentiram, assim, pessoalmente, cada um? Olha, tem principalmente emocional. Eu tinha bastante problema de claustrofobia, quase síndrome de pânico eu tinha. Vivendo em São Paulo, corria para... Uma das razões que mais me tirou de São Paulo foi o trânsito. Quando nós morávamos no Paraná, eu sentia muita falta de São Paulo. Então eu dizia que eu era viciada em poluição. Mas com o tempo o trânsito me judiou demais. Eu não aguentava mais o trânsito e eu estava assim, com muito problema, assim, eu tinha problema com altura, problema com fechado, claustrofobia, eu tinha todos os problemas. E quando nós viemos para cá, acabou tudo. Vocês não sentem nem um pouco de solidão, de saudade, não sei? Essa é a pergunta clássica. Daquele povo. Não dá tempo. Não dá a gente tem a vida bem... É comum, a pessoa andar um pouco, vocês não têm tédio, o que eles ficam fazendo? Nós corremos o dia inteiro. Quer dizer, eu corro menos, ela corre mais. Eu fico deitado lendo. Não, ele lê aqui, lê no outro lugar, ele lê aqui a mesma coisa. Mas nós temos computador, nós temos televisão, nós temos telefone. Então vocês recomendam essa vida para outros casais, outras famílias? Ah, sim. Quem tiver interesse, não tenha medo, ore a Deus e procure com seriedade, estude o assunto, que Deus vai encaminhar. Porque eu acho que uma pessoa aposentada, vivendo dentro de São Paulo, é um absurdo, com toda a questão. Por exemplo, eles nos perguntam, vocês não têm medo aqui de insegurança? Vocês estão tão isolados? Olha, nós estamos morando mesmo, nós estamos quase 7 anos aqui. E nunca nós tivemos uma noite que dissesse assim, puxa, entrou alguém, escutei um barulho estranho, né? Nunca. Quando eu volto à cidade, você anda um pouco mais, né? Mas aqui dentro, nós andamos bastante, fazemos bastante exercício, plantão, colhemos. Né? Como digo, eu menos. Ela não para de mexer nas coisas aí, né? Mas, de qualquer maneira, é um modo de viver totalmente diferente do que nós tivemos nos anos de vida que estivemos por lá. Estamos aproveitando. Mas também você me perguntou solidão, mas também a gente tem muita visita. Muitos amigos que vêm nos ver, a gente sempre convida e sempre tem gente vindo aqui. E fim de semana é muito difícil. Às vezes nós temos hóspedes, eles dormem aqui, mas é muito difícil um sábado que estejamos só nós, né? É muito agradável, sabe, viver aqui e sempre manter. Nós temos vários amigos que vêm nos visitar.
2 vezes ela viajou, eles falam, mas eu falo, meu esposo não está aqui, então você... E eu tenho um casal com você interessante, porque eu falei, olha, se quiser a cozinha está aí, fique à vontade. Mas o nosso filho chegou e falou, quem é você? O que você está fazendo na cozinha da minha mãe aqui? Então, mas é muito agradável, muito bom. Com tantas más notícias que a gente tem o tempo todo, vir para cá é um refúgio. Mas uma grande vantagem aqui, além de que nós temos frio a todas as noites do ano, nós não temos pernilongo aqui. Então, isso é muito bom. Então, quando eu saio daqui, eu vou a São Paulo e eu escuto um pernilongo em volta de mim à noite, o que eu estou fazendo aqui? E o perigo de pegar uma dengue. Aqui a gente não corre esse risco. Excelente, a gente vai agora conhecer então o pomar de vocês, eu quero ver o caqui, as ovelhas. Tudo bem. Olha, essa azeitona preta. É azeitona preta. Como você sabe quando ela está madura? Ela está escura, bem escura. Aí daqui você mesmo que faz a conserva? É, nós mesmos vamos fazer a conserva. Menores aqui, essas 4 que estão aqui nessa volta, é a noz pecan, que é um tipo de noz castanha. Né? Ali nós temos um pequeno parreiral coberto ali tá vendo? De uva. De uva, E aqui em volta vai crescer também um parreiral aqui. Né? Aquela construção lá é onde ficam as ovelhas e do outro lado lá as galinhas e no meio tem um depósito. E aqui embaixo, se você olhar aqui do lado, tem uma estufa, né, onde minha mulher prepara o material da horta e do jardim, tudo preparado lá. Bom, além dos pés de limão que tinham, que nós recuperamos, né, porque eles não produziam mais nada, nós temos ali, naquela curva lá, uma muda que nós temos da Argentina, é um pêssego branco, muito bom, diferente. O marmelo também está para lá um pouco e tem um pouco de figo ali embaixo. O figo a gente mostrou, que é o finalzinho também, né? Da safra. Exato. Bom, aqui... Ali é uma estufa? É uma estufa. Essa é uma fruta que não pode comer direto do pé, De pé, porque ela amarra, né? Amarra. Mas ela é carregada. Ela produz bastante. Né? E isso daqui tudo é caqui? Esses 2 pés aqui são caqui. Galinhas vocês têm quantas? As galinhas são 22. E por um problema genético que eu não consigo explicar, no meio de chocar as galinhas apareceram esses 3 brancos. E um galo e 2 galinhas. Põe mais nada, enche mais sua mão. Aqui, ó. Ninguém quer comer. Aqui, ó. Ó. Alface, couve, brócolis, que mais? Rúcula. Rúcula. Ali tem alho. Alho poró. Alho poró. Tem mais... E lá, mais brócolis lá, né? E esse aqui é erva doce. Esse é manjericão. Passa a mão que você sente o perfume dela. É forte, dá pra sentir daqui. Ai, é muito gostoso. Essa aqui é fêmea, aquele ali é uma fêmea, é uma fêmea também. Esse é um macho, ali pra baixo é mais fêmea. Esse aqui produz esses e elas, as 2. Mas o pinhão só sai da fêmea, é isso? Só, e o macho produz um pó que leva pra fêmea.
Então vamos lá, a gente vai fazer aqui então o quê? É uma farofa? Uma farofa de pinhão. Farofa de pinhão. É. Você colheu aqui o pinhão aqui no seu sítio, né? Colhi daqui do sítio. Nós colhemos muito pinhão. O pinhão é uma bênção de Deus, porque o pinhão a gente não precisa... Que tanto de pinhão, mais ou menos, que precisa para receita? Aproximadamente, depois de descascado, meio quilo. Depende de quantas pessoas vão comer, né? Tá. E é fácil assim descascar? Parece tão fácil, prático na sua mão. Pra mim é fácil, eu tenho Tá prática. acostumada. Tanto você pode descascar, como eu tô cortando, mas existe uma maquininha de descascar também, olha. Essa maquininha aperta aqui, e aí depois você abre. E pra mim é mais complicado, eu acho mais fácil cortar, mas é que eu sou muito prática de faca, então, ó, sai Inteirinho. Vamos ver assim. E quando eu corto, ele fica... Tá, a gente já tem ali então... Já tem um tanto de pinhão que eu acho que é o suficiente para a nossa farofa. A gente vai picar o pinhão. Primeiro nós cozinhamos, geralmente em panela de pressão. Um pouco de sal? A gente começa a cozinhar, eu geralmente começo a cozinhar sem sal, depois que ele ferver um pouco, aí eu ponho uma boa quantidade de sal para ele penetrar dentro do pinhão. Senão a parte interna fica sem sal. Certo. E aí, depois descascou de cozido, tudo. descascou. Na hora de descascar, sempre é bom que o pinhão esteja quente. Se você cozinhou antes e precisa fazer vai descascar, esquente de novo o pinhão, dá mais uma fervidinha, que é muito bom. E aí você descasca, pica, e aí vamos fazer primeiro agora, vamos pôr a cebola. Refogar o pinhão aqui. Que tanto de cebola, mais ou menos? Tem uma cebola média? Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. É a gosto, né? então. Então, quando eu vou pôr aqui na separado. farofa. Vamos fazer em duas O alho você não frita, então? Vou fritar separado. Separado? Então, tá bom. Primeiro nós tostamos o alho e a cebola bem tostadinhos. E depois vem o pinhão. O alho agora está esquentando. Já está chegando. Mas é interessante, porque o pinhão vem nessa época do ano que eu acho que a pessoa precisa de alguma coisa mais calórica. Eu achava que ele era só calórico, mas me disseram... Tem proteína também. Ele tem rico em proteína e sais minerais. Então é um alimento bem completo. Como eu falei de início, quando nós estávamos conversando, que eu morei em Santa Catarina com uma vegetação muito semelhante. Então, pinhão, para mim, remete à minha infância, né? Vocês mesmos que plantaram pinhão aqui? Não, o pinheiro para produzir... Uma das razões de comprar também foi essa, que tinha pinheiros. Eu amo os pinheiros. E agora nós vamos pôr a farinha de mandioca junto. Que tanto de farinha tem aí? Aqui tem aproximadamente umas 300 gramas, né? 300 gramas de farinha de mandioca. Farinha de mandioca. Por ali pra você. Nós vamos dar uma torradinha nessa farinha de mandioca. A farinha você coloca no alho, então? No alho. Eu gosto sempre, para fazer que eu vou fazer uma farofa, eu gosto de torrar um pouquinho de alho junto. E agora a farinha tem que ser torradinha. Enquanto isso a cebola está fritando, nós vamos dar uma refogadinha só no pinhão para ele junto com a cebola. E depois nós juntamos tudo. Mas um pinheiro, para ele começar a produzir pinhão, ele leva muitos anos. Muitos anos? Muitos anos. Então, é por isso que se a gente quiser algumas árvores, quando a gente quer comprar uma propriedade, é bom que tenha algumas árvores que demorem muito, como no meu caso. Nós já compramos a propriedade com uma certa idade. Então, nós nunca íamos colher pinhão aqui, porque os pinheiros não teriam tempo de crescer, né? Então, aí é que a gente colhe. A gente já comprou os pinheiros. Existe pinheiro macho e pinheiro fêmea. E eu nunca tinha sabido disso. E aí, o pinheiro macho, ele não produz a pinha do pinhão, que é uma peça grande. Ele produz umas peças finas. Mas quando chega na primavera, é muito interessante, porque o pinheiro macho solta, parece uma névoa, assim. Aquilo parece que, de repente, como se fosse o pólen dele. O pólen dele. Ele solta pra fêmea. Pra fêmea, pra árvore fêmea. Para polinizar as pinhas. O pinhão tá temperadinho.
E a farofa, a farinha também, tá bem temperadinha, o alho, a farinha tá torradinha. Junta tudo. Vamos dar uma corrigidinha no sal. Já tem um pouquinho de sal No pinhão. no pinhão quando ele foi cozido. E olha como fica bonita a farofa. Fica mesmo. E vai ser, é muito gostoso. Vamos lá, então. Resolvido. Gente, vou provar aqui a farofa agora. Prova aí, Laís, também. Muito boa. Boa. Ótimo. E a série Novo Campo vai ficando por aqui. Você que perdeu os outros episódios, acompanhe nosso blog novotempo.com/novocampo. Você também pode revê-los em nossas redes sociais, além de concorrer a vários prêmios. Os endereços aparecem aí na tela para você. E nosso encontro é domingo que vem ao meio-dia. Nós vamos fazer um passeio de trem de Curitiba a Morretes. Não perca, eu espero por você. Um grande abraço e até lá!